Boa noite, fisioterapeutas. Hoje é o nosso segundo episódio do Pod Físio e vamos receber uma fisioterapeuta que tem um trabalho intenso na profissão, atende segmentos adultos e pediatria, e vai falar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades de uma carreira tão ampla e como fazer para se tornar uma profissional completa e de alto impacto no mercado de trabalho. A nossa convidada de hoje é a Valéria Braga, fisioterapeuta intensivista, formada há 18 anos, com formação em RPG e RTA, é plantonista no adulto no Hospital da Assim da Tijuca, rotina da fisioterapia nos segmentos Neo e PED do Hospital Pasteur, no Meier, e trabalha com atendimentos domiciliares no segmento adulto e pediátrico. Então, Valéria, é um prazer te receber hoje para falar um pouquinho sobre gestão, competências comportamentais na nossa profissão. Você tem uma carreira aí bem intensa, né? E seja muito bem-vinda. E se você quiser começar falando sobre como é que você escolheu a fisioterapia, a tua carreira, a tua trajetória até hoje, o que que você fez, pode ficar à vontade, tá? Tá ok, Fernanda. Boa noite, é um prazer, né? Ser a segunda fisioterapeuta a participar desse teu projeto. Quero começar te parabenizando, que eu achei uma super sacada. Eu não sou uma pessoa muito integrada com tecnologia, mas eu achei uma super sacada sua. E assim, muito, muito legal esse teu projeto. E estou me sentindo assim lisonjeada de participar. Que Enfim, bom. você me perguntou. Tomara que dê certo. Ai, tomara. Você me perguntou sobre o início da carreira, né? Por que que eu Isso, como é escolhi que sua fisioterapia? trajetória, como é que você escolheu, por que que você escolheu a fisioterapia? Tem um motivo especial? Da onde você tirou a fisioterapia? Né, você tem tantos anos de formada quanto eu e naquela época não era uma coisa tão divulgada, né? Cada um tem um porquê de ter escolhido isso e aí você pode falar um pouquinho sobre a tua trajetória aí. Sim, então, a fisioterapia apareceu na minha vida como um achado, né? É, eu vou começar dizendo que eu sou entusiasta da profissão. É muito importante a fisioterapia na minha vida. A fisioterapia mudou a minha vida. Faz parte de 80% da minha vida é voltado para a fisioterapia, os 20% entra família, lazer, né? Mas eu acredito que é até um pouco mais que 80%, porque eu vivo a fisioterapia todos os dias da minha vida. E como a gente já falou, como a fisioterapia entrou na minha vida. Eu fiz o segundo grau técnico em contabilidade e adorava, me dava super bem. Quando eu pensei em fazer uma faculdade, que foi por incentivo até da minha mãe, né? Eu tinha um bebê de 2 aninhos, tinha 20 anos, com um bebê de 2 anos. E minha mãe me incentivou a estudar, que eu sempre gostei de estudar. Falou, procura uma faculdade e tal. Eu pensei, ué, vou fazer contabilidade, que é uma coisa que eu gosto, me dei bem, já fiz o técnico, né? Naquela época não tinha curso, o ensino médio era junto, a gente fazia junto com o técnico. E eu fui para me inscrever no vestibular, fiz na Universidade de Castelo Branco. Fui para me inscrever no vestibular para contabilidade. Quando eu me vi perdida ali dentro da Castelo, estava na porta do laboratório de anatomia. E aí entrei, curiosa, né? Fui perguntar qual era aquela cadeira ali, qual era o que aquelas pessoas estavam estudando. Pensei, em princípio, que era medicina. E aí conversei com alguma pessoa, alguns estudantes que estavam ali, falaram, fisioterapia, posso olhar? Eu entrei no anatômico. E aquele dia que eu fui para me inscrever nesse vestibular de contabilidade, eu não me inscrevi, voltei para casa e comecei a pesquisar sobre fisioterapia. Naquela época a gente não tinha Google na mão, né? À mão, não tinha. O meu acesso à internet era precário, eu não tinha computador em casa, enfim, era ano 2000, né? Eu não tinha um computador. E comecei a pesquisar em livro, que eu sempre gostei muito de estudar, ir à biblioteca, e me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso. Virei para minha mãe na época e falei, mãe, eu não quero mais contabilidade, quero fazer fisioterapia. Só que
A faculdade na época era assim, o dobro, né? Enfim, consegui, fiz o vestibular, passei e Era cursei. caro, Valéria, naquela época, fazer faculdade de É, fisioterapia? era o dobro da faculdade que eu ia fazer, que era contabilidade. Para a condição que a gente tinha na época, era bem caro. Aham. E na época minha mãe pagou a faculdade, junto com, na época, meu ex-marido, né, que era o pai do meu filho, os dois pagavam a faculdade e pagaram nesse esquema durante a metade do curso. Depois, da metade para o final, eu comecei a trabalhar também, e minha mãe assumiu sozinha, porque aconteceram, a vida mudou, né? Teve uma mudança na minha vida, e aí concluí o curso. E No final, você, sua mãe que tomava conta do João Vitor quando você estudava? só ficava para eu estudar, tá? Não ficava para eu sair para nada, só para eu estudar e trabalhar. E Aham. às vezes eu levava ele, né? Porque ele chorava, e aí eu levava. Até colegas de turma falavam que ele já era 50% fisioterapeuta. Era o Quando mascote da turma. era o mascote da turma. Levei muito ele E como é que você comigo. conseguia conciliar maternidade com estudo e depois trabalho? Quer dizer, você já tinha uma vida intensa antes de começar a carreira, né? Sim, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter a minha independência. Até antes de terminar a faculdade, eu tinha 2 empregos, que nessa parte final da faculdade que eu comecei a trabalhar, trabalhava como operadora de telemarketing, tinha 2 empregos e fazia faculdade à noite, trabalhei em shopping durante um período curto também, mas sempre trabalhando, sempre gostei de trabalhar e ter minha independência. Só que eu tive que conciliar trabalho durante a parte final, tá, da faculdade. Uhum. Até essa parte que minha vida teve a mudança que eu comecei a trabalhar não, mas, trabalho, filho e faculdade. Isso também, você com 20 anos é complicado, né, de Muito. você gerenciar isso. É por isso que eu digo que, assim, eu tive muitos erros, mas hoje eu me perdoo desses erros e eu toco a vida. Eu acho que o saldo é muito positivo, não foi não, é muito positivo, né. Com certeza. E terminei a faculdade, tive estágios, assim, muito pobres, sabe, por falta de tempo meu, tá, por falta de tempo, porque eu trabalhava, não tinha muito tempo de fazer estágio, e naquela época, né, tinha aquela carga horária obrigatória de estágio, e o meu foi muito pobre, tinha sempre que intercalar com horário de trabalho, enfim. Formei, a coisa que eu falava mais, era quase um mantra, era que eu ia fazer qualquer coisa menos UTI. Tinha pavor da UTI. Falei: "Não vou trabalhar". Aquela crise que a gente tem quando se forma, né, que tem gente que já entra na faculdade sabendo o que quer e outros que saem dela sem saber o que quer. Eu não sei se você passou por isso. Você passou, Fernanda? A gente semana passada conversou exatamente sobre isso, né? A Fernanda falou, quando ela saiu da faculdade, ela tinha muita certeza que o que ela queria trabalhar era com neuro, que era o que ela gostava. Eu também. Mas a Sim, oportunidade que apareceu no primeiro momento foi a terapia intensiva. Então a gente teve que mergulhar de cabeça, porque a gente precisava trabalhar, a gente precisava botar em prática o que a gente aprendeu, então foi o que apareceu e a gente teve que abraçar. sim. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei apenas 6 meses sem atuar na profissão e nunca parei, nunca mais parei. São 18 anos mesmo atuando, exceto esses primeiros 6 meses que eu trabalhei sem ser na profissão, né. Aí a primeira oportunidade que apareceu, que foi na Casa de Saúde Pinheiro Machado, que para mim foi a empresa que abriu porta, né, na profissão para mim, na minha carreira, foi meu primeiro emprego. Entrei lá, não sabia montar um manômetro na parede, é sentido figurado que eu estou dizendo, né, mas eu não sabia nada. Ali E que foi escola mesmo pra gente, né? onde a gente se conheceu, né, É. inclusive. Uhum. E uma coisa que eu levo para a vida, que assim, nesses 18 anos, eu procurei aprimorar e quero levar para a vida, é a gratidão, né. Que às vezes a gente vê
pessoa, com esse tempo de carreira que a gente tem, né? Uma pessoa Sim. entrar no serviço, não sabe nada ali da prática, ou sabe muito teoria, não sabe prática, ou sabe prática e não é uma pessoa que sabe muita teoria. E aí tem a oportunidade, aprende, entra no serviço, é uma pessoa que desenvolve um bom trabalho até, mas quando tem qualquer questão, a pessoa reclama, sai falando mal do serviço, né? Ou reclamando. Isso eu procuro não fazer na minha vida, porque eu acho que cada porta que é aberta para você tem um motivo, tem um sentido, e como você citou há pouco, eu sempre agarrei a oportunidade, sempre, sempre, desde sempre na minha vida. A oportunidade está aqui, eu estou atrás. A oportunidade está lá, eu vou atrás. E na fisioterapia foi assim. Apareceu esse hospital. No início, comecei atuando no andar, né, que é a unidade de internação, e eu adorei. O perfil da casa era idoso, eu não sei se ainda hoje é, mas era idoso, e eu me apaixonei pelo trabalho com idosos na unidade de internação. E no meio, assim, no decorrer do meu tempo de casa, eu fiz a especialização, fiz em terapia intensiva, que naquela época não separava pediatria, né? Pelo menos após que eu fiz, né? Que foi pela Estácio de Sá. Era Uhum. fisioterapia em terapia intensiva. Você tinha alguns módulos de pediatria, né? E eu fiz essa pós, fiz Tinha o curso. neo também dentro de terapia intensiva ou Não, não? NEO era passado, assim, sabe? Dentro do módulo de pediatria. Passado. Você não aprendia literalmente assim nada. Passado. Era uma pós diferente, A uma neonatal especialização diferente, a neo. nem cogitava, sabe? Eu nunca, na época eu não cogitava entrar dentro de uma neonatal para atuar, Aham. né? E fiz o curso de RPG. Esse local que eu trabalhava, eles tinham um ambulatório também próximo, assim, no arredor do hospital, que tinha atendimento de RPG, que naquela época o RPG já estava bem conhecido, tinha outros métodos, né? Mas Eu foi o fiz boom do RPG, né? foi. E eu trabalhei muito com RPG nesse local mesmo, fazia a fisioterapia intra-hospitalar na unidade de internação e atendia RPG no ambulatório da mesma empresa, né? E trabalhei muito com RPG, foi muito bom. E aí você fala, o que que o fisioterapeuta intensivista vai fazer RPG? Foi uma especialização, um curso, né, que Uhum. abriu a minha mente, assim. Por isso que eu digo que a gente sempre tem que ver e rever as oportunidades, porque você, o RPG me fez olhar para o doente, né, para o paciente, não olhar o pulmão do paciente, olhar o paciente como um todo, sabe? Pensar em biomecânica, pensar em como a musculatura, você tem um equilíbrio muscular, postural, influencia diretamente na parte ventilatória do paciente, né? Isso também Uma eu via avaliação muito mais completa do paciente dentro completa. do CTI, né? Isso. E da própria unidade de internação, que era o que eu atuava na época. Do paciente domiciliar também, porque aí a essa altura eu já atuava na unidade de internação, no ambulatório, tá? E com pacientes domiciliares. E passei 6 anos nesse local. Foi uma época muito feliz, trouxe amigos para a vida toda, né? Você, inclusive, Uhum. você e mais alguns amigos muito queridos, assim. Tem alguns anos que eu fui visitar o hospital e fui super bem recebida, enfim, mas saí, né? Quando eu saí de Foi um lá, ciclo que se encerrou e que precisava ser encerrado, né? Eu vejo as coisas hoje assim. Às vezes, quando a gente sai de um lugar, ou a gente é saído de um lugar, é porque precisava realmente encerrar aquele ciclo ali e começar outro. exatamente, e a gratidão tem que estar no meio disso aí, né? Até quando, na época, para você, né, pode parecer uma coisa ruim, Sim. você tem que enxergar aquilo ali com o tempo como um aprendizado. Eu acho que, no mínimo, sai como um aprendizado. E aí, antes de eu sair de lá, eu já cortei uma fase da minha transição da unidade de internação para o CTI.
teve uma mudança, né, lá de chefia e teve uma uniformização da equipe. Todo mundo tinha que trabalhar nos setores do hospital, unidade de internação ou CTI. E aí foi o meu desespero, porque eu já atuava há tempos na unidade de internação e não tinha a vivência. Já não tinha mais aquele pavor que eu tinha de CTI, mas eu não tinha a vivência. E algumas pessoas saíram, que não quiseram, eu agarrei mais uma oportunidade, mais um desafio na minha vida. Tive ajuda dos colegas, tive ajuda de suporte, né, de alguns colegas da equipe e comecei a estudar, estudar, estudar e estou aí há 18 anos dentro da terapia intensiva. Não me vejo longe da terapia intensiva, né, hoje. Mas na época foi um desafio muito grande, porque eu estava, assim, bem na unidade de internação e tive esse desafio de atuar na terapia intensiva e foi para mim foi ótimo. É o que eu faço hoje, como a gente estava dizendo há pouco sobre achar que é um problema na época e era uma oportunidade, uma outra porta se abrindo, que é a porta que eu sigo esses anos todos, né. É. Enfim, é isso, E né, o fala um início pouquinho, da carreira. fala um pouquinho para gente sobre esse dinamismo que você tem na tua carreira, né? Você trabalha como plantonista, você trabalha como rotina, você trabalha como fisioterapeuta domiciliar. Quais as diferenças de uma coisa para outra? Porque assim, a gente tem pessoas que estão ouvindo podcast que nem são da área da saúde, mas só para explicar rapidinho, assim, né? O que que cada um faz, as diferenças que você vê, o que que você pode tirar de um e colocar no outro, o que que você, os seus aprendizados em cada nicho desse, né? O que que você leva para cada um deles? Enfim, realmente, como você falou, eu atuo em diversas áreas da fisioterapia e segmentos diferentes também, né. As áreas são intra-hospitalar, né, terapia intensiva, unidade de internação e emergência, e trabalho com o público neonatal, pediátrico e adulto. É sempre aprendizado. O público, pediátrico para o adulto é um público extremamente, assim, peculiar, tem as suas características, desculpa, peculiares, mas eu acho que o que eu posso levar, que uma característica que permeie essa essas áreas e esses públicos diferentes é o comprometimento que você tem com o paciente, né. Você gostar daquilo que faz, você procurar se atualizar e ter o comprometimento com aquele paciente, independente se eu sou plantonista aqui num serviço, se eu sou rotina no outro, mesmo sendo, rotinas de trabalho diferentes, né, atribuições diferentes, mas o comprometimento. Em relação a gerenciamento de tempo, isso é uma coisa que, como de uns anos para cá, eu tenho aumentado, né, abrir o leque da minha carga de trabalho mesmo, é uma coisa que eu tinha e tenho ainda, tá, eu ainda estou aprimorando. Tinha como uma deficiência, gerenciamento desse tempo. E estou estudando e procurando me aprimorar, mas ainda tem muita coisa, tá. Não só no trabalho, em gerenciar o meu tempo, no dia de trabalho, mas gerenciar o tempo na carreira. Você consegue me entender? Eu estou conseguindo ser clara? Sim. E como é que você, antes da gente falar exatamente sobre isso, né, da pergunta que eu fiz até anteriormente da função em cada, da sua gestão de cada função que você exerce, como é que você foi parar no segmento Neoped? Que adulto você, né, vivenciou isso tudo e, ok, e Neoped apareceu aonde? Então, é verdade. Quando eu saí desse meu primeiro local, né, que eu trabalhei como fisioterapeuta durante 6 anos, eu fiquei 2 anos só atuando, em média 2 anos, tá, não me lembro exatamente. Em média 2 anos só atuando com atendimento domiciliar, pós-operatório, com paciente adulto. E aí eu senti a necessidade, né, de retornar para o mercado de trabalho de hospital, né, e retornar para o hospital.
e comecei a fazer contato. Uma colega me falou sobre o Hospital Pronto Baby, que estava dando uma oportunidade para fisioterapeuta, e que eu já tinha vivência e tal, só que eu já tinha vivência como adulto, com criança, zero contato, né? E é outro local também que eu guardo no meu ventrículo esquerdo, que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho amizades lá, que eu fiz amizades para a vida, que abriu essa porta para mim e me deu essa oportunidade na pediatria, né? Ali é uma escola, você aprende, e foi mais um desafio que eu tive na carreira. Eu tive que gerenciar esse desafio. Eu tinha Abraçou o desafio e começou a estudar também. Exatamente, eu tinha a vivência de terapia intensiva, mas eu não tinha a vivência de pediatria, muito menos de neonatal. E aí comecei a dar alguns plantões lá, fiz uns treinamentos lá, que na época tinha, você treinava e depois você entrava para atuar, e comecei a atuar, me apaixonei também pela pediatria e neonatal, e atuei alguns anos lá, né? Depois passei por alguns outros serviços que, se a gente for falar cada lugar que a gente passou, a gente vai ficar aqui 3 horas conversando, né, Fernanda? Porque já tem um bom tempo de... Mas eu tive períodos longos, assim, nos lugares que foram bem importantes para mim. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom para mim. E aí comecei a trabalhar com pediatria. Trabalhei num hospital que tinha uns 3 públicos, e aí eu permeei, né, pelos 3 setores também. Era plantonista noturno, que é o hospital que eu atuo hoje, o Hospital da Assim, Tijuca, que hoje em dia nem tem mais pediatria, mas eu trabalhei durante um tempo lá, fiquei fora e retornei. Agora que já vão fazer 4 anos, né, esse meu retorno, novamente. Voltei a atuar lá, tem uns 4 anos, né? Fui até repetitivo agora, mas é isso mesmo. Enfim, nesse meio tempo eu trabalhei no Hospital Primeira Idade, que era um hospital que eu adorei, trabalhei por um pouco tempo. O Hospital Primeira Idade, que tinha da Mil na Barra, que foi quando o hospital foi captado, todos os funcionários, quando abriu a pediatria no Hospital Vitória, um hospital grande na Barra, um hospital de nome na pediatria, enfim. E atuei por pouco tempo lá no Vitória, e depois eu fui para o Pasteur, por conta de distância, logística para chegar era ruim para mim. Saí de lá e entrei no Pasteur, que é onde eu também estou até hoje. 8 anos que eu estou no Pasteur. Lá no Pasteur que foi me dada essa oportunidade de rotina da equipe da fisioterapia NEO e PED, que foi um outro desafio. Eu acho que eu já falei de uns 3 ou 4 desafios, né, É um Fernanda? desafio constante, né? Ser rotina do Pasteur é um desafio constante. E para mim foi muito grande, e ainda é diariamente, assim, porque é uma empresa Diariamente. que nos exige, né? Nos exige inovação, nos exige comprometimento e performance, né? Sim. Inovação, performance. É uma empresa grande que nos exige isso diariamente. Enfim. E quando o E, assunto. e em Sim, relação à postura, assim, você falou do comprometimento, né? Que é um comum entre as 3 funções que você exerce. Mas em relação à postura, você acha que tem muita diferença? Não só como plantonista de rotina, mas como fisioterapeuta que faz atendimento domiciliar, né? O que que você acha de diferente em relação à postura? Você acha que a postura tem que ser a mesma? A gente sabe que tem umas diferenças, principalmente entre o plantonista e o rotina, é inevitável. Mas o que que você leva disso para o atendimento domiciliar? É, fala um pouco disso. eu acho que assim, muda a nossa visão. Quando a gente passa para o lado da rotina, foi o que aconteceu comigo, tá? Vou falar da minha experiência, né? Quando a gente passa a ser rotina de um serviço, você invariavelmente você muda a sua visão como plantonista. Em relação à conduta profissional,
tá? Em relação à conduta técnica, não, tá? Técnica eu acredito que não, mas em relação à conduta, à postura e conduta profissional. Você entende mais as cobranças, as demandas de um serviço que você atua como plantonista, as demandas que a sua chefia te traz, pelo menos foi o que eu tirei como lição no cargo de rotina. Você aprende muito do ser humano a se relacionar, porque eu não falei isso, mas quando eu assumi o cargo de rotina, eu tinha zero experiência em liderança. E isso é Foi até uma totalmente coisa. instintivo, né? Isso foi na vivência ali, e nessa vivência eu errei muito também. Uma coisa que eu é, procuro ir, com certeza eu faço, né? Apesar que isso também depende da ótica de cada um, é procurar ser justa, justa com todos, justa com o próprio paciente quando eu estou atuando como plantonista. E eu acho que se você procurar ser justo, você já começa um serviço de rotina com o pé direito, sabe? Você procurar atuar com justiça, integridade, Integridade, né? exato, falamos juntas. É, Integridade, justiça, porque a integridade engloba, é um valor, né, que é pessoal, mas engloba o coletivo, né? Se com você for certeza. íntegro, isso é uma conduta que parte de você, mas que engloba o coletivo, engloba a sua equipe, engloba a equipe multi, engloba o paciente, que é o cliente ali que você está prestando o serviço, no hospital, ou na casa, ou em qualquer lugar. Você tem que ter integridade e ser justo com esse doente que está ali aguardando o seu serviço, que está ali consumindo o seu serviço. Enfim, é isso. Você acha que, fazendo uma pergunta um pouco ingrata, Hum. você acha que é, porque assim, a gente não está acostumado a falar de gestão em nenhum nível, né? Nem gestão de carreira, nem gestão financeira, nem gestão de imagem, nem gestão de tempo, gestão de nada. Você acha que integridade seria uma competência que a gente consegue trabalhar, ou isso está intrínseco e já vem da pessoa e isso dificilmente você vai conseguir mudar? Eu vou te responder isso com uma visão não técnica, tá? Eu vou te responder isso com uma visão pessoal minha. Eu acho que a integridade está ligado a caráter, tá? Isso não é uma resposta técnica, tá, Fernanda? Sim, Está ligado a caráter. E assim, você pode fomentar esse valor na sua equipe, tá? Mas se a pessoa não tiver esse valor intrínseco nela, você não consegue. porque caráter é uma coisa que a gente não muda, né? Ou você tem, Isso, ou você não tem. isso. Né, você tem um caráter diferente, digamos assim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? A gente pode mudar a nossa postura, nosso comportamento no ambiente de trabalho, com o paciente, com a equipe multi, com a sua própria equipe, mas é isso, e o caráter e a integridade estão totalmente interligados, né? Se você não tem uma coisa, dificilmente você não vai ter outra, e é uma coisa que a gente não consegue é, trabalhar na pessoa, né? É, eu acho que você pode fomentar o valor, você pode passar para a sua equipe, né, para os funcionários da sua empresa ou da sua equipe, que isso é um valor que é prezado pela empresa, que isso é um valor da empresa. É um dos valores da empresa onde a gente trabalha hoje, né? Sim, mas se a pessoa não tiver isso intrínseco, eu acredito, tá, que você não consiga trabalhar isso com ela. Você pode, é o que eu estou dizendo, você pode demonstrar, você pode passar que isso é um valor da empresa, mas isso tem que estar dentro da pessoa, tem que estar intrínseco. Eu acho Verdade. que ligado ao caráter. E integridade não é só
integridade com o colega, com o superior, não. Integridade está totalmente interligado, a meu ver, com o seu relacionamento com o coletivo, Um com o todo, né? com o todo. Paciente, com as pessoas que não trazem nenhum benefício para você, não podem, não, assim, de fato nenhum vão trazer algum tipo de benefício para você, né? Exatamente. É a sua postura, é a sua conduta, é interno, é intrínseco, é isso que eu quis dizer, entendeu? É a É. sua postura, e a partir daquele valor que você tem intrínseco, isso vai É influenciar mais fácil de diretamente você mudar, né? A tua na postura. postura que você tem com o seu colega, com o seu cliente ou paciente, com o seu superior, com o seu coordenador, com o seu supervisor, enfim, é isso. E Verdade. nesse tempo que eu estou atuando na rotina, Fernanda, eu tenho certeza assim, que eu cometi alguns erros também, por não ter essa formação técnica de gestão de pessoas. Isso é um déficit que eu tenho estudado, mas eu não fiz uma formação. Então, a maneira na qual eu trabalho hoje tem a ver com a minha integridade, como a gente estava dizendo, o que eu É tenho isso, é intrinsecamente. integridade e instintivo, porque não é uma coisa que é ensinada na faculdade, a gente não vê nenhum curso assim. Hoje se fala um pouco mais de gestão, mas a gente sai da faculdade, a gente é muito cru nisso tudo, né? Para qual caminho que a gente vai seguir, como a gente deve se comportar, como é que a gente administra um negócio, como é que a gente administra a nossa imagem como fisioterapeuta, né? Era uma outra coisa que eu queria te perguntar em É, a relação à gestão de imagem, não só em relação à postura, que a gente já falou bastante coisa aqui sobre postura, mas eu queria saber de você, assim, em relação, por exemplo, vestuário. O vestuário, no ambiente hospitalar, é um pouco mais complicado a gente falar, porque ou a pessoa trabalha de pijama, ou está com jaleco por cima, e muitas vezes a gente não consegue ver, mas assim, num geral e principalmente de atendimento domiciliar. Como é que você vê essa questão? Isso é importante, o vestuário, a pessoa se preocupar com a imagem dela, quando ela vai visitar um paciente, fazer uma primeira avaliação, seguir o tratamento desse paciente, fechar um contrato de atendimento com esse paciente. Isso é importante, para você não faz diferença, o que vale é a capacidade técnica que você tem de atender aquele paciente. Fala um pouquinho sobre isso. eu acho que é totalmente ligado, né? Interligado. A apresentação que você tem como profissional de saúde, né? Você tem que ter essa preocupação, no mínimo, de higiene, de ter uma postura profissional mesmo, passar uma imagem profissional, não só visual, né? Você não, assim, a meu ver, você não pode atender você tem que sim se preocupar com a sua apresentação quando você vai prestar um serviço para o paciente, tanto no hospital quanto fora do hospital. Eu acho que a Por que que eu estou imagem. te falando isso? Sim. Porque há pouco tempo atrás eu escutei um profissional falando, um fisioterapeuta, que faz muito atendimento domiciliar. Trabalha em hospital, mas faz muito atendimento domiciliar. É particular, home care, enfim. E aí a pessoa está conversando, falando como é que é a rotina do dia a dia do atendimento domiciliar dele. E aí ele fala que ele sai de casa, essa pessoa mora no Recreio e atende a maioria dos pacientes na Barra da Tijuca. E aí ele vai de bicicleta atender o paciente, né? Ele sai da casa dele, não sei qual é a distância nem qual é o tempo, né? Não faço ideia, mas acredito que não seja tão perto, né? E aí ele vai de bicicleta atender o paciente e de bermuda, de regata e de chinelo, porque quando ele acaba o atendimento, ele dá um pulinho na praia para dar um mergulho. E assim, eu fiquei muito chocada quando eu ouvi, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, será que a pessoa não se preocupa? Primeiro que você vai de bicicleta de uma distância, né? Você vai levar o quê? Pelo menos uns 20 minutos pedalando, né? Como é Chega que você vai suado. chegar na casa do paciente, né? Suado, né? Será que a pessoa não pensa que isso, cara, porque assim, eu sou muito chata, principalmente com essas questões, assim, se eu
estou contratando um serviço de um profissional, o cara chega na minha casa já suado para me atender, eu já não vou olhar ele com bons olhos. Porque eu falo assim, pô, o cara vai me atender suado, vai encostar, ainda mais a gente, que trabalha com a mão, trabalha com toque, né? O E cara vai me tem pegar também, suada. eu acho que isso também, questão de apresentação e higiene, como eu toquei, né? Apresentação e higiene. Depois da pandemia, né? Isso as pessoas começaram a prestar atenção muito mais, né? Como você disse, chegar suado com roupa de fim de semana, uma roupa que você vai à praia, isso é outra coisa que, assim, com esse tempo, com essa vivência que eu tenho de atendimento domiciliar, você tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha, porque a gente tem a tendência. Você está me ouvindo, Fernando? Tô ouvindo. A gente tem a tendência, quando tem muitos anos de atendimento, quando é um paciente idoso ou uma. Cria aquela intimidade, né? É isso, querendo ou não, você cria um certo convívio, né, com aquela família. Mas eu acho que o profissional tem que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha de uma pseudo-intimidade em relação a essa liberdade de vestimenta, a conversas sobre vida pessoal. Tem essa questão também muito importante em relação à rede social, Sim. né? Muito importante. Eu já vivenciei assim conversas, né, entre amigos que até na época da pandemia trabalhavam com paciente particular e quando começou a flexibilização tinham o cuidado de não sair por conta da contaminação e às vezes a rede social você está numa praia sozinha, num local vazio, você posta que está na praia, a pessoa pode pensar que você está no meio enfim, no meio de uma multidão, enfim, esse Com sentido certeza. dúbio em relação à imagem, sabe? Isso é uma coisa que eu não, uma falha minha, que diversas pessoas, algumas não, diversas pessoas já falaram que eu tinha que ter uma rede social profissional, que você tem gente que atua só fazendo isso, né? Profissionalmente mesmo. Profissional que faz e administra a rede social. Porque usa a rede como um meio, um dos meios de captação de paciente, né? De Que explicar o é que uma ele coisa que eu faz. não desenvolvi ainda, tá? Ainda. Que é uma coisa que eu posso até mais para frente pensar no assunto. Algumas pessoas mais próximas já me orientaram a fazer uma rede social. Você tem, Fernanda, sua rede social profissional? Não, não tenho. Eu acho que eu vou ter se eu tivesse que fazer, eu teria muita dificuldade de ficar conciliando a minha pessoal com a profissional. Não é uma coisa que está madura na minha cabeça, não. Eu É porque misturo bastante. Se não você é da olhar nossa minha rede geração, social, né? vai tudo da minha vida, vai ter dos meus pacientes. Eu posto muita coisa de paciente também, com autorização da família, do próprio paciente. Eu estou sempre postando alguma coisa, mas é uma rede social que está totalmente misturada aí, trabalho e vida pessoal. A minha também. E, assim, pessoas que atuam, né, que têm nome, tanto na parte profissional quanto na parte profissional não, que tem nome e notoriedade, né, na carreira digital, né, diria assim, em mídia, né, digital e na própria Aham. atuação, me orientou que a gente não deve, algumas pessoas me orientaram que a gente não deve misturar a rede social pessoal com a rede social profissional. E Mais assim, uma coisa aí que a gente precisa amadurecer e mais um desafio que a gente vai isso. precisar passar. Eu tenho até pessoas, amigas assim da nossa geração, né, que formou comigo e já está começando a desenvolver assim a página profissional e já me falaram, você tem que fazer, você tem um leque grande de abrangência do seu trabalho, o que que você não faz? Quando eu fiz também o método RTA, eu nem comentei aqui também a gente falando sobre a carreira, que na época que eu fiz o RPG, foi um método que abriu muito o meu leque, tanto técnico, né? Abriu a minha mente, a minha visão
técnica quanto de atuação também. E agora eu fiz o RTA há 3 anos, que foi um método também que ampliou muito nesse mesmo sentido, a visão técnica e a abrangência de atuação. Eu atendo uma paciente de 94 anos com o método RTA, né? E tenho paciente de dias de vida, eu também atuo com o método RTA. Então, quando eu fiz o curso, as próprias pessoas assim mais próximas souberam que eu fiz o curso. Quando eu falo do curso, quando eu falo até para profissionais médicos, pediatras, você tem que fazer uma rede social profissional, um Instagram profissional, o que seja. Isso é uma coisa que está vindo ali no ouvidinho, vamos fazer, vamos fazer. Eu tenho que procurar uma pessoa que faça isso, entendeu? Porque eu vou ter a dificuldade de fazer Até uma porque para mim. você, com a quantidade de coisa que você faz no dia a dia, né, de trabalho que você tem no dia a dia, realmente ainda ter que administrar uma rede, uma mídia social só voltada para o trabalho é bem complicado, né? É complicado, sim, com certeza. Ô, Valéria, me fala o seguinte, como que você consegue gerenciar o teu tempo como plantonista, como rotina, com seus atendimentos domiciliares? Fala um pouquinho da tua rotina, se você tem alguma organização, se é tipo, vai encaixando na agenda e seja o que Deus quiser, ou você já começou a trabalhar isso na tua cabeça, que você tem que ter uma gestão do tempo, que você tem que se organizar, evitar desmarcar com o paciente, né? O impacto que isso tem para o paciente, para você financeiramente, e para o paciente também que deixa de receber lá assistência? Como é que você gerencia isso tudo? Porque trabalhar no hospital é um pouco mais difícil de você desmarcar, quer dizer, aquilo é o fixo, né? E o paciente domiciliar, às vezes acontece alguma intercorrência, ou o próprio paciente desmarca. Como que você consegue gerenciar esse teu tempo para dar conta disso tudo aí? Ainda dá tempo de ter vida pessoal, né? Se você tem algum planejamento para melhorar isso. Então, com a grade de horário que eu tenho hoje de trabalho, se eu não tiver o mínimo de organização, eu não consigo, né? Apesar de ser da época do papel ainda e caneta, que eu tenho uma agendinha, que eu organizo o meu dia com aquela agenda colocando as prioridades, porque se eu for colocar todas as atividades que eu tenho que fazer no dia, em um dia só não dá. Então eu tenho que ter um mínimo de O que é mais organização. importante, né? Isso. Inclusive, nós participamos, né, de uma palestra há pouco tempo falando sobre gerenciamento de tempo, e aí eu soube que tem técnicas, métodos para você. Eu Então, o que a aprendi, né? gente fazia instintivamente, né? A gente passou até pelo Ele, teste lá, se a gente conseguia exatamente. gerenciar nosso tempo, e foi muito bom o resultado, né? Para quem não tinha Muito. nenhuma técnica, não usava nada, não sabia de nada, até que a gente conseguiu sair muito bem nesse gerenciamento do tempo, né? Sim, sim. E assim, existe método para você, método que estuda o gerenciamento do teu tempo. Eu não sabia disso, é isso que eu digo, que eu fico nessa deficiência de estudar tecnicamente a questão de gestão. E o gerenciamento do tempo está incluso nisso também. Não só na gestão de pessoas, não só na gestão técnica, não só na gestão do serviço, a gestão da própria carreira, entendeu? Eu, É eu, isso. eu acho que isso é uma falta que eu sinto na minha carreira. Agora, a sua pergunta foi sobre gerenciamento do tempo, Como né? é que você, como plantonista numa rede privada que trabalha 30 horas, como rotina numa rede privada que você trabalha mais 30 horas, e como fisioterapeuta domiciliar, que não sei quantas horas você trabalha, mas com certeza muitas também, como é que você faz para gerenciar esse tempo? Como eu disse, se eu não tiver o mínimo de organização, alguma coisa vai ficar falha, né? Então, hoje eu procuro organizar no dia anterior ou durante a semana as atividades que eu não posso deixar de fazer, né? Os compromissos marcados com o paciente particular,
Em em relação a plantão e o hospital que eu faço a rotina, eu não tenho muito o que mudar, que são fixos, né? Eu tenho que Sim, gerenciar a minha atividade dentro do serviço, que também não é nada fácil. Entende? Eu com consegui certeza. explicar para você? Eu tenho que Sim. gerenciar, assim, o horário, eu tenho meus horários fixos, mas a minha atividade dentro daquele serviço é uma coisa também que eu tenho que planejar, Então, porque senão a você gente tem não 60 consegue. horas fixas, que você já falou aí, que você organiza, você tem a sua agenda, que você organiza o que é prioritário naquele dia para você fazer. Como plantonista, assim, não tem, você tem como, você tem que gerenciar seu tempo também no plantão, né? Você tem Exatamente, que que, também não é você uma coisa. recebe o plantão, você vai organizar quem são os pacientes que você vai atender, toda a parte burocrática que você precisa fazer, né? Ter tempo para almoçar, ter tempo para, enfim, você tem que gerenciar o teu tempo ali no plantão de 12 horas ou de 6 horas que seja, você tem Sim, que ter um mínimo de gerenciamento, né? Como sim, rotina também, você faz a tua agenda priorizando ali o que é mais importante no dia, conciliando com as reuniões, papel de rotina acaba que a gente faz muita reunião, no Pasteur a gente faz muita reunião, né? Quase todo dia tem sim. reunião. E quantas horas você trabalha, você já fez esse cálculo de quantas horas por dia você atende domiciliar? Já fiz, mas isso varia muito, tá? Eu não tenho. Isso é uma coisa que eu deveria gerenciar também. Mas isso varia de época para época, entendeu? Eu não tenho isso fixo, não. Não tenho isso fixo, não. Em média, como eu trabalho fixo de manhã, eu atuo às tardes com paciente particular e alguns dias nos finais de semana. E como é que você, então, é em Deu para final de você semana, perceber, e como é deu que para você você perceber. gerencia isso Bom, com a tua vida pessoal? Você tem vida pessoal? eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter. É difícil, né? Até para falar é difícil, né, Fernanda? Você está É, percebendo? sim. Eu tenho que ter vida pessoal. E tá me ouvindo, Valéria? Parece que ficou mudo. É, a gente tem 47 minutos que. Tá me ouvindo? Sim, e você? Estou ouvindo agora, porque eu não estava Ah, te ouvindo, não. sim. Tem 47 minutos aí que a gente está conversando. É, eu queria saber de você, o que que você acha que um profissional precisa para fazer a diferença no mercado de trabalho, seja plantonista, seja rotina, seja atendimento domiciliar, seja qual nicho ele escolher. O que Sim. que ele precisa ter hoje para ser um profissional completo, um profissional que vai fazer diferença no mercado de trabalho, para os pacientes, para a empresa que ele trabalhar, para ele como para a própria carreira dele. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é primeiro se especializar, se aprimorar tecnicamente, né? Porque se você não presta uma assistência, né? Um serviço especializado, você não se destaca. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter a técnica, você tem que ser perito naquilo que você faz, né? Você tem que Sim, prestar um serviço de qualidade e, para isso, requer especialização, né? Tanto que é outro assunto que é interessante também, né? Em relação a você atuar de maneira generalista, que é um grande desafio para pessoas, para profissionais que atuam em diversas áreas como eu, sim, tá? Não se tornar um generalista, né? E em relação ao destaque, que foi a sua pergunta inicial, que eu fugi um pouco da sua pergunta inicial, é você se especializar, você prestar um atendimento, um serviço de qualidade através dessa especialização na área que você vai atuar, postura profissional, comprometimento com o paciente, ou com o serviço, ou com os dois, porque no atendimento domiciliar, você tem um compromisso com aquele paciente, é o que você estava falando. Você desmarcar uma sessão de fisioterapia com um paciente que está em casa te esperando, para o idoso, por exemplo, muitas vezes é o evento do dia dele. O evento é a fisioterapia. Ele abre os olhos, os cuidadores às vezes falam isso. Hoje é dia da Valéria vir.
entende? Sim, Tanto para reclamar que não quer fazer a fisioterapia, como aquele que fica te esperando. Então, é o evento do dia dele. Então, isso repercute. Você desmarcar uma sessão dessa repercute negativamente para esse paciente e, consequentemente, para você também, né? É um compromisso que você tem. Acontecem imprevistos, mas isso não pode ser uma coisa constante. Então, é o aprimoramento técnico, o compromisso com o paciente, né? Ou com um serviço que você tem, porque não é porque você está no hospital que o paciente, entre aspas, é de uma rede, é de uma marca, que você não vai ter compromisso com esse paciente, não é? É com você fazer o certeza. que você se propõe a fazer. E, e ser íntegro na sua carreira, né? Ser íntegro. É isso É. que. Então, eu acho que é isso, é você ter a perícia, o aprimoramento técnico para aquele serviço que você se propôs a fazer, é a postura profissional, o comprometimento, né? E tem integridade, porque eu acho que com integridade você, tanto na relação com o paciente ou com o ambiente de Se você tem trabalho, integridade, você garantia de sempre vai sucesso. buscar fazer o que é o certo, Exatamente, né? exatamente. Você pode, a gente nunca vai estar 100% todos os dias, né, com aquele gás de se dedicar o tempo inteiro. É óbvio que a rotina do dia a dia, são muitas horas de trabalho que o fisioterapeuta, né, dificilmente você vê um fisioterapeuta que só trabalha em um hospital, ou que ele não tenha um atendimento domiciliar. Tem sempre alguma coisa associada, não é só um emprego, não é só um trabalho. Então, é uma rotina muito cansativa. A gente tem um trabalho braçal. Quem tem neo e ped tem outras atribuições, assim, né? Não pega o peso, mas tem toda a problemática da família, né? De lidar com a mãe, com o pai, né? Que muitas vezes é É, uma relação um pouco problemática. Então, sim. assim, A a questão, às gente vezes, não é nem a relação problemática. A dinâmica de pediatria e neo é totalmente, a meu ver, tá? A experiência que eu sim, tenho. sim, você que tem experiência, eu não tenho. É totalmente. Não, mas às vezes pode ter um colega que tem a mesma vivência que eu, que não tem essa percepção, não tem essa ótica que eu tenho, né? Não tem uma ótica como a minha. Eu acho que a dinâmica é totalmente diferente. Você falou em relação ao peso, né? É, A não pegar peso, mas tem todo um envolvimento emocional em relação a atuar. Você sim, muito mais intervenções dentro de uma pediatria, de uma neonatal, do que um CTI adulto. Você, verdade. a minha vivência, tá? A O minha visão. desgaste emocional acaba sendo maior do que o físico. É O emocional. que no adulto é um pouco mais físico. Eu costumo falar uma frase que é minha, assim, né? Que não tem a ver com técnica, tem a ver com visão pessoal. Que você trabalhar com o paciente crítico, com o filho crítico, num estado crítico de saúde, é diferente de você trabalhar com o avô, com o pai, com a mãe, com a tia. Porque o, o, a pessoa que está presenciando, ele vivenciando o sofrimento do filho, é uma coisa que traz uma carga emocional muito maior. Com certeza. E isso repassa sim para a equipe. Eu tive pouquíssima experiência com pediatria. Nesse hospital agora que eu estou trabalhando, São Sebastião, eu tive algum contato com adolescente. E, assim, para mim, trabalhar com pediatria é muito ruim, porque eu me envolvo mesmo com aquela problemática ali, do doente, da família sofrendo. Então, assim, muito, para mim, foi uma experiência é, muito desgastante emocionalmente, porque eu acabei, um dos pacientes, então, eu acabei me apegando emocionalmente ao menino, porque eu olhava para ele e transferia para o meu filho. Então, assim, eu pude oferecer para ele um atendimento de qualidade. Ele saiu de lá, de toda a gravidade que ele tinha, saiu andando, né? Eu Muito bom. atendi ele em todas as fases dele até a alta hospitalar, mas tive um desgaste emocional gigantesco. Sim, sim. Isso é uma coisa que tem que ser dita, que quase não é dita, né, Fernanda? É, para mim, eu não teria
assim, não me vejo trabalhando com criança, pediatria, porque é isso, eu acabo não sabendo muito separar o adulto, não sei, é mais fácil da gente Isso conseguir, é um ou é o relato costume muito. mesmo de muitos anos, né? A gente sabe lidar melhor. Fernanda, isso é um relato muito comum, tá? No meio da equipe Neoiped, até de pessoas que atuam em neonatal e tem esse bloqueio, essa questão em relação à pediatria. É um relato muito comum. Inclusive, antes, isso é uma coisa que eu acho importante eu falar também, que é importante para mim, tá? Pode não ser para outras pessoas, mas para mim é importante. Que uma coisa que eu aprendi muito na rotina é você enxergar pela ótica do outro, tentar enxergar, pelo menos, pela ótica do outro. Essa questão de, às vezes, uma pessoa atua numa neonatal e tem um bloqueio, isso é um exemplo, tá? Um exemplo. Sim, Um bloqueio de atuar na pediatria, porque eu penso no meu filho. Antes eu pensava, ai, gente, como? Porque tudo é criança. Como que a pessoa atua na... Hoje eu penso assim, gente, é a ótica dela, é a sim, vivência dela, é a experiência dela. O plantonista, quando vira para mim e fala, não posso cobrir esse plantão noturno, porque eu não consigo trabalhar à noite. Antes da rotina, eu pensava, gente, como? Por quê? Porque eu sempre trabalhei à noite. Sempre trabalhei 12, já trabalhei 12 por 36 à noite, já trabalhei noites seguidas. Só que sou eu. Eu aguento. Eu me propus naquela época a fazer. Hoje não a aguento. gente não pode Tanta julgar o que a Ah, pessoa nossa, sabe? consegue ou não fazer, né? Isso era um pensamento que eu tinha, que eu me pegava, sabe, passando na cabeça. Como uma menina nova não aguenta trabalhar à noite? Gente, é a ótica da pessoa. Assim, a vivência na rotina me fez muito crescer como gente, como Sim, pessoa. A gente está falando de questão técnica, mas eu acho que é importante a gente falar da questão pessoal mesmo. Eu tive sim, experiências ruins, né, de conhecer o lado ruim do ser humano, sim. tive oportunidade de melhorar o que eu tinha de ruim também, porque o ser humano é isso, né? Eu acho que a nossa missão aqui é essa, a gente tentar melhorar como gente, como ser humano. E essa vivência diária com diversas pessoas, você liderar diversas pessoas, a gente tem que tirar isso como um aprendizado de vida. Tirei e tiro como um Com aprendizado certeza. diário de Imagina vida. se a gente lidera uma equipe que é todo mundo igual, né? Como é que ia ser? Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, né? A gente tenta uniformizar o serviço para que o serviço seja feito de uma forma uniforme, mas cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade, o seu modo de trabalhar, o seu modo de pegar, com um objetivo comum, né? Que é fazer o melhor pelo paciente, entregar um trabalho bem feito pelo paciente, né? Mas cada um tem as suas particularidades que não cabe a gente julgar enfim, a gente precisa trabalhar para que a diferença de cada um faça um serviço de excelência. Sim, exatamente. Exatamente. É por isso que é tão importante uma pessoa ser líder, né? Ser um líder. Sim, E você não aprende de um dia para outro. Você pode não. fazer, você pode fazer curso de gestão, você pode ter MBA, você pode ter N cursos que te preparem para ser um chefe de uma equipe. Mas você ser um líder é totalmente diferente. É, Isso aí não é só a técnica, só estudar, entendeu? é. Você tem que E assim, vivenciar aquilo que estuda. a gente trabalha no Pasteur há muitos anos e assim a gente passou por vários momentos com vários líderes diferentes, com formas diferentes de lidar, né? Todos líderes executivos mesmo, né? E uns a gente enxergava assim muito bons, né? Eram aqueles líderes humanos, empáticos, que estavam ali realmente mostrando qual era a necessidade da empresa, e outros que assim se comportavam como chefe e não como líder. E isso, querendo ou não, afasta você daquela pessoa, né? O teu liderado não vai ter proximidade com você nunca se você se comporta como chefe, né? E eu acho que esse é o desafio maior dentro da rotina, né? Falando por você também, É, porque a gente trabalha junto e é isso. é um É desafio. o desafio maior, né?
Sim. trabalhar para não deixar essas. Às vezes a gente se pega mesmo falando e tendo comportamentos que a gente tem que parar para pensar, não, peraí, não dá para ser assim, né? Então a gente tem tudo Sim. isso, tem que ter integridade, tem que ter a justiça, mas tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, tem que entender os problemas que aquela pessoa está passando. A gente participou desse curso de gestão de tempo, não sei se você lembra, que a pessoa que estava dando o curso falou assim, muitas empresas têm o hábito de falar assim, deixa os teus problemas na porta para fora. Sim. E se a gente está com um problema, não tem essa da gente deixar da porta para fora. A gente vai trazer esse problema, a gente não vai. É aquilo que eu estava falando antes. A gente não vai estar bem o tempo inteiro. A gente vai estar cansado, a gente tem os problemas pessoais, né? Mas a gente tem que buscar entender que a gente está ali pelo paciente, né? E por mais que a gente não esteja bem naquele dia, a gente não pode oferecer qualquer coisa ou falar mal com o paciente, ser ríspido com o paciente ou com o familiar, por mais difícil que seja. Às vezes a gente é testado, às vezes a família te testa e você tem que tirar a paciência da onde você não tem para poder lidar com as pessoas, né? Sim, sim. Alô? Oi, Oi? Fernanda. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, então, eu concordo plenamente com isso aí que você falou, que é um desafio diário, eu acredito que o maior desafio mesmo desse cargo de rotina e de liderança, né? Você tem que... Não pode deixar de ser empático, tem que tentar enxergar pela ótica do outro, até quando você trabalha num serviço que você é liderado. Que a vida toda a gente ou vai liderar ou vai ser Sempre, liderado, né? sempre. Você tem Não, que e a gente entender lidera e é liderado, né? também, óbvio, sempre, sempre. E essa vivência que eu tenho na rotina mudou também a minha postura e o meu pensamento em relação ao serviço onde eu sou liderado. Onde eu sou liderada. Eu tenho uma rotina e uma coordenação. A Entendeu? sua Você visão é muito mais mais, completa, né? Então, exatamente. Você você entende as mudanças, você participa das mudanças. Se você não concorda, você fala porque você não concorda. Você não fica naquela conversa desagregadora com as outras pessoas, porque isso você vê que traz repercussão negativa para o todo, para a equipe. com certeza. Me trouxe um amadurecimento grande, assim, na questão pessoal e até como na postura profissional no outro serviço onde eu sou plantonista. E a gente também só aprendeu porque a gente também vivenciou isso tudo, né? Talvez se a gente não tivesse lidado com pessoas desagregadoras, né? Pessoas que tinham problemas de comportamento, a gente não saberia lidar, né? Mas isso faz Talvez. parte. A gente, se você não passar pelo desafio, você não aprende, né? Com certeza. Esse é o Então é desafio isso, Valéria. Eu da queria te saúde. agradecer. É, Tem 1h03 aí que a gente está conversando. Tem conversa para uma hora, né? Para muitas horas. A gente já conversa pouco todos os dias, né? Queria te agradecer, tá, por ter aceitado aí. Eu sei que o teu horário é muito apertado, você tem muita coisa para fazer durante o dia, tem que conciliar com a sua vida pessoal, mas queria te agradecer mesmo por ter aceitado esse desafio do meu MBA, né, que é um desafio para mim e que eu estou Eu estou chamando muito a responsabilidade para um monte de gente participar, mas assim, estou adorando, foi muito enriquecedora, feliz. foi muito bom esse papo. Queria saber se você quer falar alguma coisa. Eu quero falar, eu não sei se eu falei no começo, mas eu sou entusiasta da profissão, tá? Eu fico feliz de estar fazendo 18 anos de formada, e 18 anos de formada, não com a cabeça assim, sou antiga, sou tantos anos, igual às vezes a gente brinca, old school. Eu Sim, acho que hoje, né, e durante esses anos eu vim construindo a ideia de que a gente tem que sempre se aprimorar para a gente preparar, para a gente apresentar sempre um trabalho de excelência para o nosso paciente. E isso que me faz ter essa chama aqui em ser fisioterapeuta. Eu costumo falar que às vezes a gente recebe na equipe pessoas novas, né?
tem pessoas novas, assim, recentes, novas de profissão, que chega aquele brilho no olho quando você apresenta o serviço, quando aquele brilho, aquela vontade de aprender. Eu me vejo naquela pessoa há 18 anos atrás, entendeu? E eu ainda mantenho esse prazer em ser fisioterapeuta. Quando vem alguém me perguntar como é, que eu estava pensando em fazer, eu acho que a pessoa resolve fazer na hora, pelo que eu é o que eu escuto depois, sabe, das pessoas. Pô, depois que eu conversei com você, eu tive certeza que eu queria fazer, ou então eu tive certeza que eu não queria, por conta da dúvida, do comprometimento que eu passo, que a gente tem que ter, que a gente vivencia isso quase que 7 dias na semana, né, Fernanda? Não só porque eu trabalho nesses 3 segmentos, mas é porque a fisioterapia faz parte da nossa vida. Não é uma E quando a profissão que gente tem o você... entusiasmo pela profissão e Sim, a gente se dedica, e a gente faz, você com esse dinamismo todo, isso é um exemplo para a equipe com quem você trabalha lá no Hospital da Sim, com a sua equipe que você lidera no Pasteur, para a gente que, né, eu sou rotina com você, trabalho com você e vejo realmente a sua dedicação, você está sempre estudando, está sempre buscando, se atualizando, então é isso que vai fazer a diferença para o profissional de agora, do futuro, né? As gerações estão vindo aí, tem muito profissional vindo por aí, mas eles têm que ter em mente, né, que não é só a capacidade técnica, é o mais importante, que é o que vai te colocar lá de frente, de cara né, com o paciente. Mas todas essas habilidades têm que ser trabalhadas, habilidades comportamentais, de gestão, para você conseguir realmente trabalhar sua carreira da melhor forma, desenvolver uma assistência de qualidade para o paciente, e ser um fisioterapeuta realmente que vai trazer impacto para aquele paciente, para aquela vida, para aquela família, né? Isso que fica aí de lição, né? Exatamente. E assim, como você falou, que eu estou sempre estudando, e eu tenho consciência de que eu tenho que estudar muito mais, sempre, sempre. Você tem que ter isso dentro de você. Você nunca sabe tudo. E quando vem alguém com uma ideia nova, ser receptivo. Então, traz para mim. Vamos, me mostra por que hoje não usa mais isso. Então, por quê? Vamos lá, vamos estudar. Isso eu tenho dentro de mim, entendeu? E eu tenho orgulho de dizer isso. Sou entusiasta mesmo, eu adoro ser fisioterapeuta. E vamos ser aí durante um bom tempo ainda, até quando Deus quiser. E eu gosto de trabalhar com pessoas que, além de entusiastas, são exemplo, né? Que bota a mão e que faz. Se tiver que liderar, vai liderar, mas se tiver que pôr a mão, também vai pôr. E é isso, você vai liderar pelo exemplo. O exemplo, tem uma pessoa que sempre fala assim, as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Isso é E é maravilhoso. isso. Isso é maravilhoso, exatamente. Então é isso, queria te agradecer, tá, por ter tirado esse tempinho aí para conversar comigo. Amanhã, 21 horas, vai sair no ar aí a nossa conversa. Espero que todo mundo goste. As pessoas elogiaram bastante aí a conversa com a Fernanda, e sei que com você também não vai ser diferente. Obrigada. Eu espero que seja enriquecedor, né? Essa experiência novíssima para mim. Você sabe que eu tenho A gente, né? certo resistência à tecnologia, mas a gente não tem como mais fugir, Fernanda, não adianta. Verdade. Você até é muito mais desenvolta com essa questão do que eu, mas não tem como mais fugir. A gente tem que se atualizar e é isso aí. Se atualizar, olhar para frente, estudar e vamos seguir. É isso aí. Então, fica com Deus, um abraço, obrigada aí por tudo, tá? Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.